Olá! No vídeo de hoje, iremos voltar no cinema mudo clássico. Nós vamos falar de Nosferatu, de 1922. Isso mesmo. Isso mesmo. Mas hoje a gente vai além do terror. A gente vai associar Nosferatu com o conceito filosófico profundo da alteridade, de Levinas. A gente está acostumado a ver o monstro como o outro, aquilo que nos causa medo por ser diferente. E Nosferatu é a perfeita representação dessa figura monstruosa. Mas se usarmos a filosofia de Levinas para entender melhor essa relação entre nós e o monstro, e o que a alteridade realmente significa. Em Nosferatu, uma adaptação não oficial de Drácula, de Bram Stoker, homem de Conde Orlok, um vampiro que se esconde nas sombras e se alimenta do sangue dos vivos com uma aparência sinistra, representando tudo aquilo que a humanidade considera assustadora e repulsiva. E aqui entra a ideia de alteridade de Levinas. Para ele, o outro, essa figura que é diferente de nós, é essencial na construção da nossa identidade. Só que muitas vezes a nossa relação com o outro envolve medo, repulsa e incompreensão. E o monstro, como Nosferatu, representa exatamente a figura do outro, que não compreendemos e por isso rejeitamos. Levinas acreditava que o nosso encontro com o outro faz a gente reconhecer as nossas próprias limitações. O rosto do outro é o que nos questiona e nos desafia a sair da nossa zona de conforto. Em Nosferatu, o monstro faz isso perfeitamente. Ele não é só esquisito fisicamente, mas também questiona tudo que o ser humano representa: vida, luz e ordem. Interessante que em Nosferatu, o monstro é a personificação de tudo que rejeitamos: a irracionalidade, a morte e a escuridão. Levinas dizia que o outro faz a gente questionar nossas próprias crenças e valores. E Orlok faz exatamente isso. Ele nos faz confrontar o medo que a gente tem da mortalidade e das coisas que a gente prefere manter distância. No filme, o protagonista, Hutter, tem um encontro aterrador com Nosferatu. Ele se depara com a diferença com o outro. Não só fisicamente, mas também na forma completamente diferente que eles vivem. O vampiro é uma representação da violação completa das leis da natureza. Ao mesmo tempo, Hutter é forçado a enfrentar seus próprios medos. E Levinas nos lembra que o encontro com o outro, mesmo que nos cause medo, é o que nos define como humano. Não se trata de destruir o outro ou simplesmente negar sua existência, mas reconhecer e nos responsabilizarmos por ele. A alteridade não é só algo diferente, mas algo que nos desafia moralmente falando. Exatamente. Nosferatu causa um desconforto, porque além de uma ameaça física, ele também é uma ameaça moral. Ele faz os personagens e o público confrontarem seus próprios limites e preconceitos. Nosferatu faz a gente questionar até onde o outro nos define. Agora, é interessante pensar no monstro como um reflexo dos nossos medos e ansiedades sociais. Em Nosferatu, o vampiro pode ser visto como medo de estrangeiros, do desconhecido ou até de epidemias, como a peste que é sugerida no filme. Mas filosoficamente falando, ele representa o medo da alteridade, o medo do outro que é diferente de nós. Levinas argumenta que esse medo é uma parte natural da condição humana. Nós temos a tendência de transformar o outro em algo monstruoso. Afinal, é muito mais fácil rejeitar algo que nós não compreendemos. Mas para ele, o verdadeiro desafio é abraçar as diferenças e encontrar no outro algo que nos conecte e nos responsabilize. Então, ao invés de destruir o monstro, a proposta filosófica é aceitar que esse encontro com o outro é uma parte fundamental do que nos torna humanos. E essa alteridade, no fim das contas, pode nos ensinar algo sobre nós mesmos, mesmo que o caminho para esse aprendizado seja difícil. No final, a filosofia de Levinas nos faz enxergar os monstros do cinema com outros olhos, como Nosferatu. Eles não são só vilões, eles também são símbolos da alteridade, que nos fazem enfrentar nossos medos e preconceitos. Isso mesmo. O monstro nos coloca diante de algo que a gente prefere só não ver. A fragilidade humana, o medo da morte e a insegurança perante o desconhecido. Mas é justamente esse confronto que nos torna capazes de desenvolver empatia, de reconhecer a humanidade no outro.
mesmo que o outro seja tão diferente quanto o Nosferatu. Então, pessoal, Nosferatu não é só um filme de terror. Ele nos desafia a encarar o monstro, o outro, o diferente, aquilo que é essencial para nós sermos humanos. E é isso que Levinas nos ensina. O outro, por mais assustador que pareça, nos convida a questionar quem nós somos e como nos relacionamos com o mundo. Afinal, será que o monstro que a gente vê no outro não reflete o medo que nós temos de nós mesmos? Deixem aqui nos comentários o que vocês acham disso. Até a próxima. E lembrem-se, o monstro nem sempre é o vilão. Às vezes ele só tá mostrando algo que a gente precisa saber. E feliz Halloween!